Como vão vocês? Espero que todos estejam bem, debaixo da graça do nosso bondoso Deus. E hoje daremos continuidade aos nossos estudos. Temos meditado já há algumas semanas sobre o assunto da graça. E temos utilizado o livro de Jerry Bridges, Graça que Transforma. Nós vimos na semana passada chamados para a liberdade. Não uma liberdade baseada em regras, nem em observância de leis, de imposições dos homens, de opiniões dos homens, não um legalismo evangélico, mas sim vivendo a palavra do nosso Senhor. Nós devemos rejeitar essas imposições, esse achismo, essas invenções dos homens e devemos viver a palavra do Senhor. Aqueles homens na época do nosso Senhor Jesus Cristo, os escribas, os fariseus, eles torciam a palavra. Jesus então vem e ensina a palavra com autoridade, toda a multidão percebia isso, e ele ensinava com verdade, como ela deveria ser ensinada, exposta a todos. Hoje nós daremos sequência a esse assunto, então, sobre a liberdade, e nós podemos ver as disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Disciplina, às vezes, nós pensamos sempre em chamar atenção, alguma coisa que não é muito agradável, mas a disciplina, sim, tem um tom agradável, é interessante, é importante. Não é só a observância às regras, aos superiores, a regulamentos, mas ela tem um sentido de ordem, de conduta que assegura o bem-estar. Uma conduta que assegura o bem-estar. E qual é essa conduta que assegura o nosso bem-estar? As disciplinas espirituais que nós devemos observar, que nos conduzem ao bem-estar na presença do Senhor, nós podemos elencar, nós podemos trazer realmente aos nossos olhos o culto pessoal regular, a nossa mente, né? O estudo da Bíblia, a memorização da Bíblia também. Então não é só meditar, não é só meramente amar a palavra, mas devemos até reter em nossas mentes também a palavra do Senhor, guardando-a em nossas mentes, reunindo-nos ali para os estudos bíblicos, os estudos das Sagradas Escrituras, a frequência também ali ao culto de oração semanal, devem ser atividades que sejam desenvolvidas. Hoje está um pouco complicado, mas ainda assim podemos realizar através de forma aí do WhatsApp, ou de outros tantos recursos da nossa era digital, podemos dar continuidade a essa nossa rotina que deve ser uma rotina agradável, não deve ser aquela rotina tediosa, algo obrigado, algo que nos traga cansaço, que nós fiquemos chateados, ou fiquemos, eu tenho que fazer isso, porque então o que vão pensar de mim se eu não for ou se eu não fizer? Não, devemos ter prazer, satisfação, alegria em buscar tais disciplinas. Porque essas disciplinas, esse culto pessoal, esse culto regular, constante, esse estudo da palavra, essa dedicação em guardar, em reter a palavra em nossas mentes também, ao reunir para estudar a palavra, para orar, são atividades que são necessárias para a nossa vida, ao nosso crescimento espiritual, ao nosso desenvolvimento espiritual. Deve ser não uma coisa que seja uma rotina terrível, chata, mas sejam momentos agradáveis de consagração, de dedicação ao Senhor. Também o que pensam os outros, nós caímos nisso, né? A graça, nós não devemos sempre pensar em, então, o que pensam os outros, o que os outros estão pensando de mim. A liberdade não pode nos gerar isso. Devemos viver nossa vida de forma a desfrutarmos da liberdade que adquirimos em Cristo, despreocupados do que os outros estão pensando.
no sentido de que se somos livres no Senhor, somos livres para a glória dele. Somos livres para servi-lo. Gálatas 1, versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, quando nós pensamos na liberdade, nós devemos então sempre relembrar: eu sou livre. Sou livre para agradar a quem? A homens? A mim mesmo? Não. Eu sou servo do Senhor Jesus para servi-lo, para agradá-lo, para honrá-lo, para testemunhar das suas sagradas, realmente, virtudes para outros. E eu, como parte do corpo de Cristo, eu tenho minha responsabilidade, eu tenho o dom que o Espírito Santo me concedeu, eu tenho meu relacionamento com o próximo, mas eu tenho sempre no meu relacionamento com o próximo, no corpo de Cristo, o honrar a Cristo, o glorificar ao Senhor, o bendizer ao Senhor, o servir ao Senhor, servindo ao meu próximo. Ele que é o cabeça do corpo. E nós, membros desse mesmo corpo, devemos então ter esse cuidado uns com os outros, mas sempre buscando a glória do cabeça, que é Cristo Jesus. Então, também devemos tomar cuidado com a questão de controladores. Então, já vimos, devemos tomar sempre cuidado sobre as disciplinas espirituais, cultivarmos essas disciplinas espirituais no nosso dia a dia, que devemos desprezar o que os outros estão pensando sobre mim, a preocupação que nos atormente. Nós não devemos viver dessa forma, mas buscando sempre o que o Senhor exige de mim, o que o Senhor me ensina, como deve ser minha conduta nele, em Cristo, na igreja. Isso deve ser observado, mas não que as pessoas pensam ou deixam de pensar, senão seria um inferno as nossas vidas dessa forma. Nós não devemos também permitir os controladores. O que são esses controladores? São pessoas que não querem deixar que nós vivamos a vida diante de Deus de acordo com o que Ele orienta. Existem aqueles que impõem questões, determinam padrões, opiniões pessoais e impõem a nós. Olha, eu acho que é desse jeito, você tem que praticar, você tem que viver, você tem que agir dessa forma, porque eu penso assim. Opa, você pensa assim, mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Nós não podemos então sermos pautados, guiados por homens, por pessoas controladoras que o façam baseados no seu achismo, baseados na sua autoridade, na sua boa oratória. Não. Nós somos guiados pelo que Cristo diz. Nada mais. A vigilância eterna é preço da liberdade. Nós devemos estarmos sempre vigilantes, não nos deixando sermos guiados aí por todo vento de doutrina, por homens, né? Mas sempre firmes na palavra da graça, no evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. Nele nós devemos estar sempre firmes, sempre. Liberdade e graça são dois lados da mesma moeda. Não podemos nos deliciar de um sem o outro. Então, devemos sempre nos lembrar que a liberdade e a graça andam juntos. Se queremos realmente viver pela graça, temos de nos portar de forma firme, de nos colocar sempre firmes, buscando a liberdade, mas uma liberdade em Cristo, no nosso Senhor. Devemos servir uns aos outros em amor. Gálatas 5,13. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros em amor. O capítulo 6 de Romanos
Nos mostra que a graça de Deus oferece o único motivo para obedecermos aos mandamentos. Essa obediência só é verdadeira quando surge do amor a Deus e da gratidão por sua graça. Então, essa é a única forma correta de exercermos, então. A lei moral de Deus, exposta no capítulo 7, direciona esse amor. Então, a palavra é boa, é maravilhosa, uma vez que, sabendo que somos salvos pela graça em Cristo Jesus, não libertos, salvos pelo nosso procedimento, pela nossas obras, mas pela obra única e suficiente de Cristo na cruz do Calvário, fomos salvos e uma vez salvos, nós temos prazer na lei. A lei que antes nos condenava, que falava você é falho, agora nós buscamos vivê-la não para provarmos alguma coisa, mas em Cristo, pela capacidade, pela buscando honrar ao nosso Senhor, pela capacidade que o Espírito Santo nos dá, pelo entendimento, a iluminação do Espírito Santo quanto às Sagradas Escrituras, nós as vivemos de forma deliciosa, prazerosa. Esses mandamentos que são deliciosos para nós, como o mel, como a prata, o ouro escolhido, refinado, sim, a palavra do Senhor deve ser prazerosa às nossas vidas, sabendo que é a vontade perfeita do Senhor. Os mandamentos do Senhor, a lei moral, nós devemos sempre buscar desenvolver, rogando ao Espírito Santo: Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a crescer mais realmente naquilo que o Senhor me ensina nas tuas sagradas escrituras. Me ajuda. Então, só podemos amar ao próximo quando temos convicção do amor de Deus, esse amor incondicional, e nós amamos porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19. Então, uma vez que buscamos nos conduzirmos dessa forma, essa vida que o Espírito Santo nos oriente, nos guie, nos aperfeiçoe, devemos, debaixo dessa orientação, desse poder do Senhor, buscarmos esse aperfeiçoamento em amor. Porque assim como o Senhor nos amou um dia, e esse amor maravilhoso foi demonstrado na cruz do Calvário, a tal ponto que Deus deu seu Filho, nós devemos também amar uns aos outros e desenvolver esse amor, cultivar esse amor. 5 palavras a serem mantidas na mente com relação uns aos outros deve ser lei, liberdade, amor, licenciosidade e legalismo. Quando se enfoca, quando se elenca, quando se destaca a graça em toda a plenitude do seu significado, nós deveremos manter a lei, a liberdade e o amor. A lei de Deus, que é boa, a liberdade, o amor, dentro de um relacionamento correto. Então, essa lei de forma correta, essa liberdade de forma correta, esse amor exercido de forma correta. Mas se exageramos algum desses itens sem a graça, acabaremos caindo no legalismo, na licenciosidade, que é algo terrível. Nós não podemos, de forma alguma, desprezar, então, a graça do Senhor, porque ela nos conduz à perfeita liberdade, o amor genuíno, a essa vida, então, correta de vida na presença do Senhor e em relacionamento com o nosso próximo. Nós devemos nos lembrar, não existe graça barata para Deus. Nós recebemos incondicionalmente, livre e graciosa, maravilhosa graça do nosso Senhor. Ela custou um preço altíssimo, a morte do seu Filho. E hoje somos chamados a desempenharmos, a vivermos essa vida, essa liberdade de forma correta, de forma agradável ao Senhor. Concluindo,
As Escrituras afirmam que somos livres para vivermos nossas vidas. Mas não é uma vida de qualquer jeito. Agora nós não somos mais escravos do pecado, mas livres em Cristo, para Cristo, segundo o que Cristo nos ensina em Sua palavra. Movidos, guiados, sustentados, ensinados pelo Espírito Santo do nosso Senhor. E assim devemos lembrar que, se gostamos e queremos viver a liberdade, isso se aplica também aos nossos semelhantes. Deveremos ter bem claro que essa liberdade deve ser exercida com amor e submissão à palavra de Deus e sempre constante. Não deve ser alguma coisa de vez em quando, mas deve ser uma constante em nossas vidas. Assim como o Senhor tinha ali o seu costume, e a palavra do Senhor sempre comenta, assim como de costume o Senhor Jesus saía para orar, nós devemos ter o costume de orar, de ler, de entender, de conviver, de crescer pessoalmente e corporalmente com o corpo de Cristo, com a igreja, devemos buscar em amor, em amor. Algumas aplicações. O primeiro tema, as disciplinas espirituais, requer de nós que saibamos a quem queremos servir, a quem queremos agradar, se a Deus ou aos homens. Paulo deixou bem claro que ele queria agradar era o Senhor, servir ao Senhor e não a homens. As disciplinas espirituais nos ajudam então a crescer, a amadurecer espiritualmente, porém precisamos usar esse crescimento, esse amadurecimento de uma forma positiva em relação a nós e aos nossos irmãos em Cristo. Devemos usufruir, devemos nos deleitar da liberdade que o Senhor Jesus nos concedeu. Independente da opinião dos outros, a liberdade deve ser exercida com responsabilidade, com pureza, com santidade. Caso contrário, será uma algema e não uma liberdade. Nós devemos então ter esse cuidado para que, não desprezando a graça, não caiamos novamente em escravidão, em servidão, mas que busquemos sempre prestar contas ao nosso Senhor Deus de todos os nossos atos, sempre buscando honrá-lo com cada ação, cada pensamento, cada disposição, tudo seja um culto racional, um culto que honre, que nossas ações sejam como um sacrifício agradável, nossas vidas, um sacrifício agradável ao nosso Senhor. Amém? Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que Ele esteja voltando o seu rosto sobre nossas vidas e continuando a nos favorecer dia após dia. Até a próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau.